Efésios, capítulo 4, versículos 25 até 32. Diz assim a palavra de Deus. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem lugar ao diabo, ou melhor, não deem oportunidade ao diabo para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, de insultos, de maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Amém? Vamos fechar os olhos e orar. No nome de Jesus Cristo, rendemos nossa gratidão, adoração e reverência a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Nós Te louvamos pelo privilégio de poder estar neste momento reunidos em assembleia para celebrar o Teu nome. Quantas pessoas, ó Deus, que gostariam de ter esta oportunidade que nos é dada, mas infelizmente não podem estar aqui. Porém, nós Te louvamos, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou, o Senhor nos libertou, nos restaurou e nos tornou Seu povo. Por isso eu Te peço humildemente neste momento, que o Teu Santo Espírito traga, Senhor, sobre mim a revelação, a inspiração da Tua palavra e autoridade para falar tudo quanto o Senhor tem colocado em meu coração, na minha mente, para a edificação da Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, toda a glória seja dada a Ti. Amém, Senhor. Podemos assentar. Hoje eu cheguei em casa depois das reuniões da parte da manhã, e aí eu descobri que o ano está acabando e que nós já estamos em clima de festa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tinha quase me esquecido da Copa do Mundo. Alguém aqui se lembra? Começou hoje, né? Ou seja, o clima de festa já começa agora e aí vai até uma semana antes do Natal, e depois o povo já emenda Natal, Ano Novo e por aí afora. Ou seja, todo final de ano, o clima é de festa. E para nós não tem sido diferente também. Porque sempre que nós chegamos no mês de novembro e nos aproximamos do final deste mês, eu lembro de agradecer a Deus e louvar ao Senhor pela oportunidade que Ele nos tem concedido de vivermos mais um ano como congregação, como igreja do Senhor. Aliás, o mês de novembro ele traz também boas recordações para mim, porque eu me lembro que quando ainda era um pré-adolescente, no dia 9 de novembro de 1980, faz alguns dias,
eu estava na igreja e queria me batizar. E o pastor, então, ele virou na frente de todos os irmãos e falou assim: para se batizar tem que aceitar Jesus. Aí eu, na minha ingenuidade, né, eu pensei, uau, mas eu achei que eu já tinha aceitado. Mas tudo bem, o que tem que fazer? Levanta a mão e vem na frente. E eu levantei a mão no dia 9 de novembro de 1980 e fui à frente para poder me batizar. Então, isso também são datas especiais que a gente não lembra, né? Aliás, não esquece. Não dá para esquecer esses momentos da nossa vida. Nesse período que nós estamos vivendo como igreja, a gente tem passado por muitas experiências. Eu acredito que cada um de vocês que estão aqui já há um bom tempo também tem vivido algumas experiências e a gente tem aprendido juntos aqui o que é vida em comunidade. Nem sempre a gente vem para o culto sorrindo, nem sempre a gente vem para o culto reclamando, mas cada dia é um dia e cada relacionamento, cada experiência que a gente passa, a gente vai aprendendo um pouco mais. Eu confesso para vocês que eu tenho aprendido muito nesta igreja sobre a arte de conviver pacificamente com todos. Quem lembra de mim no passado sabe que eu tinha um pavio muito curto e as coisas tinham que ser resolvidas de imediato. E de repente eu tive que começar também a me moldar e aprender como viver em paz com as pessoas, porque não é uma coisa fácil. Se alguém dizer que é fácil viver pacificamente com todos, por favor, no final do culto me dê a receita, porque não é fácil. E por que não é fácil? Porque todos nós somos seres imperfeitos aos olhos dos outros e aos olhos de Deus. Você pode se achar a pessoa mais completa da face da terra, mas saiba que alguém vai olhar para você e vai encontrar um defeito. Então, por causa disso, muitas vezes nós falhamos nesse processo de construir, de edificar os relacionamentos. E a igreja, ela é uma comunidade de pessoas onde a gente aprende todo dia, porque temos cultura, formação, instrução diferente e também maturidades diferentes. Às vezes você se relaciona com uma pessoa jovem com maturidade de um ancião. E às vezes você fala com um ancião que é tão imaturo quanto uma criança de berço. Então a gente aprende muito enquanto igreja. E por causa disso, por causa dessa nossa imperfeição, muitas vezes também nós agimos de forma errada. Todos nós. Nós erramos às vezes e às vezes deixamos de contribuir para um bom relacionamento cristão. Eu estava meditando a esse respeito e cheguei à conclusão que as nossas preferências pessoais muitas vezes atrapalham na comunhão. Às vezes, as formações de grupos por afinidades, né? Dar maior atenção a um do que o outro. Às vezes fazemos isso de forma consciente e outras vezes de forma inconsciente. Ou seja, às vezes elogiamos uns, parabenizamos outros e criticamos outros. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tudo isto faz parte de uma vida em comunidade. Nós somos assim. E dificilmente vamos mudar todos, ou dificilmente seremos todos iguais. É uma utopia pensar nisso. Então, quando eu particularmente leio a Bíblia, eu confesso para vocês que eu percebo o quanto eu preciso melhorar nesse aspecto. O quanto eu preciso todos os dias me moldar segundo a imagem daquele que nos criou, para tentar ser alguém melhor. Ou seja, todos os dias nós precisamos descobrir como devemos ser, como devemos agir, como devemos nos relacionar com pessoas, a fim de agradar o Espírito Santo. Porque essas são as orientações que Paulo está trazendo aqui para os irmãos. Ou seja, Paulo,
ele está apresentando aqui uma série de exortações, no sentido de motivar os irmãos, para que procurassem identificar em si as falhas, corrigir essas falhas e se moldar segundo a imagem de Jesus. A maioria das exortações dessa passagem que nós lemos, nós vamos ver que tem muito mais a ver com o nosso discurso. Nós vamos ver que a maioria das exortações que Paulo está apresentando aqui tem mais a ver com a nossa comunicação. Ou seja, a nossa comunicação é a chave para termos boas relações interpessoais. Quando a gente fala sem usar o filtro, né, para saber se aquilo que nós estamos falando vai ser bem recebido pelo outro, a gente corre o risco de ferir as pessoas, porque as palavras têm um poder extraordinário. O mundo foi criado pela palavra. Então, tudo aquilo que nós falamos, e eu vejo Paulo aqui chamando a atenção dos irmãos nesse sentido, porque nós precisamos aprender todos os dias, não somente na relação, na congregação, na relação de fé que temos com os nossos irmãos, mas a gente precisa aprender a se comunicar melhor em casa. A gente precisa aprender a se comunicar melhor no trabalho. A gente precisa aprender a se comunicar melhor nos relacionamentos interpessoais, porque muitas vezes nós agredimos verbalmente outras pessoas inconsciente. Tanto que no verso 30, vocês veem aí que Paulo está falando sobre o nosso relacionamento com o Espírito Santo. E o que Paulo está dizendo aí, que existem coisas que nós fazemos que podem entristecer o Espírito Santo. Ou seja, nossas palavras, as nossas condutas podem entristecer o próprio Deus. Um certo escritor, ele disse o seguinte, olha o que ele falou: é incrível que aquele que governa o céu e a terra, Deus, que é o Criador de tudo, condescenda a se relacionar com seu povo, de tal forma que a sua mente divina possa ser impactada pelas ações do homem. Você consegue imaginar isso? O Deus que criou todo o universo, o Deus que detém o poder sobre todas as coisas, esse Deus, ele é impactado pelas nossas ações e pelas nossas palavras. E esse escritor diz o seguinte, que seu grande amor por nós é a razão de sua tristeza. Porque quando Deus nos formou, no seu plano original, a intenção de Deus é que todos nós sejamos pessoas perfeitas. Mas eu disse que nós somos imperfeitos. Então, todas as vezes que nós falhamos, por causa do seu grande amor, por causa do seu plano original, Deus se entristece, o Espírito Santo se entristece. Então Paulo fala assim, irmãos, não entristeça o Espírito Santo. E ele apresenta, nesses versos que nós lemos, alguns exemplos, não são todos, irmãos, mas alguns exemplos de coisas que podemos fazer, que podemos praticar, que pode levar o Espírito Santo a se entristecer. Então vejam que ele começa dizendo assim, irmãos, não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois somos membros do corpo de Cristo. Ou seja, Paulo deixa bem claro aqui, que mentir, enganar, a hipocrisia, o ato de representar, de ser aquilo que não é, são costumes da velha natureza. Isso a gente fazia antes, mas o novo homem, a nova mulher que vive em Cristo, deve andar na verdade, deve viver a verdade.
E outro detalhe importante nesta exortação é que Paulo está falando da nossa conduta em relação aos nossos irmãos na fé. Vejam que aqui a palavra é muito direta, ela é objetiva. Irmãos, não mintam, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé. Sabe o que eu entendo aqui? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas que tem crente mentiroso. Vocês acham que tem? Tem não, né? Ah, tem. Paulo está falando aqui, dizer a verdade para o seu irmão na fé, o que subentende-se que existem dentro da comunidade cristã pessoas que se dizem cristãs, mas que são mentirosos. E são tão mentirosos, gente, olha, pensem comigo, são tão mentirosos que não têm o temor e mentem para o seu irmão na fé. E o mais interessante é que o seu irmão na fé faz parte do mesmo corpo, ou seja, a mesma família. Nós estamos unidos espiritualmente uns com os outros. Então, quando alguém age dessa maneira e mente para o seu irmão na fé, ele não só está destruindo a confiança estabelecida entre ambos, mas ele também está causando ruptura na harmonia do corpo espiritual que é a igreja. Porque quando alguém age dessa maneira, ele gera desconfiança. E ao gerar a desconfiança, os membros desse corpo espiritual se afastam. E a mentira, infelizmente, irmãos, ela está presente. E deixa eu te falar uma coisa. Se você é uma pessoa que não mente, escute isso que eu vou te dizer. Mesmo depois de se tornar cristã, crente, a pessoa continua sendo tentada a mentir. A pessoa que acha assim, não, eu vou me tornar um crente e não vou mentir mais, cuidado, porque você vai ser tentado, vai ser tentada a mentir. E por que as pessoas mentem? Às vezes até sem perceber. Mas acabam usando a mentira como um método, como um meio de sobrevivência, como um meio de manter a aparência. Então vejam que a mentira, ela muitas vezes ela atrai a nossa atenção. Muitas vezes a mentira, ela surge como uma oportunidade de você obter alguma vantagem que aparentemente parece boa. Eu estava lendo num site do Instituto Connect Mus. Esse site, ele é um site voltado para o estudo da neurociência. Então tem vários cursos, vários treinamentos que eles disponibilizam. E eles soltaram uma matéria no dia 1º de abril. Dia 1º de abril é dia da... Não, gente, é dia do meu aniversário. Mas tudo bem, é dia da mentira também. E essa matéria foi lançada no ano passado, em 2021. Em plena pandemia, né? Onde as pessoas estavam mais próximas. Porque o esposo e a esposa estavam fazendo home office, né? Os filhos estudando em casa. Gente, olha que coisa linda. A família teve a oportunidade de estar junta. Coisa que não acontece no mundo normal, no mundo moderno, em tempos normais. A família pôde ficar junto, o esposo e a esposa puderam acordar no mesmo horário, tomar café junto, almoçar juntos. Mas olha só o que diz essa matéria, que foi exatamente no período da pandemia em que as mentiras se tornaram mais evidentes. Quando as famílias estavam reunidas, as pessoas estavam reunidas. E aí eles dizem que as razões por que mentimos, muitas vezes para manter a aparência, às vezes para atacar outra pessoa, para impressionar, para fugir da responsabilidade, para esconder crimes. A mentira funciona como um mecanismo social para evitar conflitos, para sair mais cedo do trabalho e por muitos outros motivos. Esse estudo diz que a mentira custa bilhões, não é de reais não, de dólares ao governo e às empresas. Porque arruína relacionamentos, prejudica aquilo com que nos importamos, e a mentira pode levar pessoas até mesmo ao suicídio.
Uma certa psicóloga da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, o nome dela é Bela de Paulo, PhD em psicologia. Ela diz o seguinte, que mentir é uma condição de vida. Ou seja, a mentira está muito presente na vida das pessoas. Por isso que eu disse que nós precisamos ter cuidado. Na pesquisa ela descobriu que tanto homens como mulheres mentem em aproximadamente 1/5 do tempo das interações sociais que duram 10 minutos ou mais. Isso eles estão falando lá dos Estados Unidos. Mas será que tem alguma coisa a ver com a nossa realidade? 2 pessoas se encontram, 10 minutos de conversa, 2 minutos é mentira. Em 10 minutos ali, as pessoas acabaram de se conhecer, eles vão mentir pelo menos por 2 minutos. E ao longo de uma semana, diz ela, enganamos cerca de 30% das pessoas com quem temos interações. A pessoa, você pergunta para a pessoa, vai tudo bem contigo? Aí a pessoa diz, está tudo bem. Pronto, ela já mentiu, porque não estava nada bem. Mas ela não teve coragem de falar a verdade. Mentira. Às vezes, você faz uma coisa errada, e a pessoa, ao invés de te corrigir, para não te ofender e perder a amizade, o que ela diz? Valeu, mentiu. Ou seja, nas nossas interações com outras pessoas, nós mentimos 30% do tempo na semana. As mulheres são mais propensas a contar mentiras altruístas, para evitar ferir o sentimento das outras pessoas. Ou seja, a mulher, ela vai levar mais para o lado da caridade, né? Vai sempre procurar elogiar, amiga, você está tão linda. Bruaca. É assim ou não é? Ah, se a mente pudesse ser ouvida. Homens são mais propensos a mentir sobre si mesmo. Será que tem alguma verdade nisso? Os homens gostam de mentir com frequência para impressionar os outros. Eles nunca apanharam quando eram garotos da escola. Eles nunca fugiram de alguém. Eles são sempre os valentões. Ou seja, uma conversa típica entre 2 homens contém cerca de 8 vezes mais mentiras sobre eles mesmos do que sobre os outros. Porque o homem conta vantagem. É uma forma de querer se prevalecer no relacionamento social. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Nós precisamos eliminar essa prática. Porque como cristãos, nós precisamos amar a verdade, precisamos ser mais autênticos e precisamos também ser espiritualmente sensíveis para saber quando estamos sendo tentados a mentir. Porque é algo muito sutil. E Hebreus capítulo 6, versículo 18 diz que Deus não pode mentir. E se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, de um Deus que não mente, significa que os filhos têm o mesmo DNA que o pai. Então nós também não podemos mentir. E para isso nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a ter essa sensibilidade para saber a hora de fechar a boca e não falar além. Segunda coisa que Paulo fala é sobre a ira. E ele faz um contraste interessante entre a ira e o equilíbrio. Porque ele fala assim, se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que vocês pequem. Paulo vai falar sobre 2 tipos de ira. A ira justificada, né? É aquela ira que o próprio Deus manifesta, está lá em Efésios capítulo 5, versículo 6, que é aquela ira que Deus, ele age contra aqueles que desobedecem a sua palavra e que recebem a punição. A ira justificada, o exemplo de Jesus, quando ele expulsou os profanadores do templo. Aqueles homens estavam vendendo coisas do templo e Jesus entrou lá e expulsou todo mundo. Jesus estava indignado, mas era uma ira justa, ou melhor, justificada. Quando o crente atua da mesma maneira, no sentido de defender a sua fé, não de ofender, mas de defender a sua fé.
Quando o crente se sente indignado por um mundo que despreza a santidade, quando o crente se sente indignado pela injustiça praticada, e ele se levanta como uma voz que defende a verdade, que defende a santidade, que defende a justiça, que defende a reputação do seu Deus, esta ira pode ser uma ira plausível, uma ira correta. Mas, vejam bem, existe também a ira injustificada, que é dessa que Paulo está falando. É aquela ira onde a pessoa dominada pela velha natureza, ela é motivada o quê? Pelo egocentrismo. Então ela fica nervosa quando alguém lhe diz a verdade. Ela fica nervosa quando é repreendida acerca de uma falta. O orgulho gerado no coração desta pessoa, que leva ela a se irar com facilidade, ou mesmo ressentimento, sentimento de inveja, ficar com ira em relação a outra pessoa, porque a outra pessoa recebeu uma promoção devida no trabalho, e aí a pessoa começa a demonstrar um sentimento de indignação, de ira. Nesses casos, nós precisamos orar e pedir a Deus por equilíbrio. Que Deus nos ajude, como diz o apóstolo Tiago no capítulo 1, versículo 19 e 20, para que nós estejamos sempre prontos para ouvir, mas que sejamos tardios para falar e para ficar com raiva. É melhor você engolir a sua indignação e levá-la aos pés da cruz de Cristo e falar: Senhor, tira isto do meu coração. 3 coisas que Paulo está dizendo, que a reação do homem, mesmo que comece com uma boa motivação, pode levar ao pecado. Às vezes uma indignação justa pode levar a pessoa a pecar. Como assim, pastor? Porque no primeiro momento a indignação era válida, mas aí quando a pessoa não é correspondida em seus anseios, o que ela faz? Ela começa então a maquinar em seu coração o sentimento de vingança. Eu não vou deixar por menos. Ela não aceita. E aí ele fala assim: se vocês ficarem com raiva, não deixe que a raiva faça vocês pecar. Segundo, a ira de curta duração, ela é de curta duração, tem que ser resolvido no mesmo dia. Irmão, não vá dormir com raiva. Isso vai te fazer mal, tanto fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Paulo fala assim: não fiquem com raiva o dia inteiro. Se você não pode resolver as coisas, então desapega, tira, joga fora, vive a tua vida, porque alimentar-se deste sentimento pode causar doenças, enfermidades, tanto de natureza física quanto espiritual. Terceiro, não se deve dar lugar a Satanás, porque o diabo, ele com certeza, ele vai ficar tentando, ele vai ficar colocando setinha, sabe? E às vezes a pessoa está indignada com uma situação, e ao invés dela ir ao encontro daquela situação e resolver o que tem que ser resolvido, ela começa a compartilhar. Já viu pessoas assim? Aí ela começa: eu estou indignada, estou com muita raiva. Raiva do quê? Eu estou com raiva disso, disso e disso. E daqui a pouco aquilo começa a se multiplicar. E cada pessoa com quem ela fala, se for uma pessoa que não tem essa sensibilidade espiritual, não tem discernimento espiritual, vai alimentar mais ainda a ira no coração da pessoa. Quando chegar no final do dia, Paulo diz aqui: o diabo terá tido a oportunidade para tentar e até mesmo para destruir essa pessoa espiritualmente. Aí Paulo vai falar sobre outro tema muito importante, a questão da honra e da desonra. Paulo, outro dia a gente estava aqui na escola dominical e surgiu um comentário aqui sobre o período do Império Romano, nos dias dos apóstolos Paulo, Pedro e dos demais irmãos. Naquela época o direito à propriedade não era algo tão enérgico quanto nos dias de hoje, né? Naquele tempo, um cidadão,
ele estava andando numa região meio deserta, né, de pouca habitação, e de repente ele encontrava uma casinha, um homem, uma mulher, uma criança lá, e ele falava: quero tomar conta dessa casa, quero posse, me apropriar dessa casa. O que ele fazia? Ele matava as pessoas e tomava posse. Era a lei do mais forte que predominava. Então Paulo está dizendo aqui para esses irmãos o seguinte: olha, vocês não podem mais agir dessa maneira, querendo se aproveitar da oportunidade, ou se prevalecer da tua força. E quando eu falo de força, trazendo para os dias de hoje, não só da força física, mas do poder financeiro, do poder intelectual, do poder de influência. Você não pode se aproveitar destas coisas para agir com desonestidade contra outras pessoas. É claro que nos dias de hoje, alguém vai dizer assim: mas eu não roubo. Mas às vezes nós roubamos quando nós sonegamos imposto, nós roubamos quando obtemos algumas vantagens ilegais comprando coisas roubadas. Nós muitas vezes roubamos quando a gente também se apropria de algo que não é nosso e repassamos esta coisa para alguém. Quando nós deixamos de cumprir com os nossos deveres, nós estamos roubando. Então Paulo, ele vai deixar bem claro aqui que nós precisamos viver uma vida digna, porque a vontade de Deus é que cada um de nós haja com dignidade, que você possa, deitar, dormir o sono dos justos, levantar, trabalhar, sem ter do que ser acusado. Tanto que Paulo, ele usa a si mesmo como exemplo. Lá em 1 Tessalonicenses 2,9, Paulo fala assim: irmãos, trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento, trabalhamos dia e noite, só para não dar motivo para ninguém falar de nós. Ou seja, Paulo, ele deixa bem claro aqui que o homem de Deus, a mulher de Deus, deve procurar viver uma vida que exceda a pessoa mais correta que tiver no mundo, que não teme a Deus. Você precisa ser melhor do que ela. Foi o que Jesus falou: a justiça de vocês tem que exceder a justiça dos escribas e fariseus. Quem eram os escribas e fariseus? Eram os caras mais certinhos que tinham nos dias de Jesus, que faziam tudo certinho. O cara ficava lá contando galinho de hortelã para poder dar o dízimo, de tão certo que eles eram. E Jesus falou assim: vocês precisam ser melhor do que eles. Então Paulo deixa bem claro aqui que nós precisamos trabalhar pela dignidade. Em quarto lugar, Paulo fala sobre palavras más e palavras que edificam. Queridos, a velha natureza, ela sempre vai nos levar a falar coisas más, enquanto a nova natureza em Cristo vai trabalhar para que nós falemos coisas que edificam. O que diz a pessoa que é dominada pela velha natureza? Veja que Paulo, aqui ele não está falando às vezes na nossa linguagem aqui popular, de palavrões, né? Embora aqui para mim palavrão é uma palavra grande, né? Mas palavras vulgares. Paulo não está falando apenas de palavras vulgares, mas está falando de palavras que não contribuem para o bem dos outros. Às vezes a pessoa diz assim: na minha casa ninguém fala palavrão, mas fala mal dos outros. É disso que Paulo está falando. Que nós não usemos as nossas palavras para dizer coisas más. Palavras, por exemplo, que atacam os outros. Palavras que humilham os outros. Que criticam destrutivamente os outros. Palavras que geram culpa. Palavras de recordação, A pessoa diz assim para o outro: eu te perdoo em nome de Jesus. Dá um abraço aqui. Aí se abraçam, choram, oram. Depois de um ano, eles se encontram e a pessoa fala: você lembra daquilo que aconteceu? Qual o propósito de lembrar alguém de algo que você já perdoou? Então, palavras que trazem más recordações, palavras que ameaçam, que machucam, palavras sarcásticas, aquele humor negro que ofende as pessoas, a murmuração que rompe as amizades.
Tudo isso Paulo está dizendo, nós precisamos nos libertar dessas coisas, para que a nossa vida e a nossa boca seja um manancial de bênçãos sobre a vida de quem nos ouve. Então, quando Paulo fala sobre palavras boas, Paulo está falando o quê? De palavras que trazem ânimo, de palavras de admiração, sabe, de agradecimento. É o pai que o filho tirou. Qual que é a nota máxima hoje na escola? É 10 ainda? 10. Aí o filho tirou 3. Aí ele vem todo, xoxo, pai, olha, eu tirei 3. Aí o pai fala, você é um burro, você é um ignorante, você está errado. Ô filho, por que você tirou 3? O que aconteceu? Vamos estudar, vamos refazer a lição, vamos tentar de novo. Sabe, palavras de estímulo, porque o pai que fica chamando os filhos de burro, ele corre o risco de ter um burro em casa. Agora, se o teu filho, ele não consegue ter vamos dizer assim, ele não consegue ter uma habilidade cognitiva para poder aprender determinadas matérias, ajude ele. O duro é que às vezes o filho vai falar, pai, me ajuda aqui, e o pai fala, não sei. Aí eu te pergunto, quem é o burro? Não é assim? Então vejam, palavras boas, palavras de estímulo, de entusiasmo, palavras de conselho, de apoio, que vão sarar feridas, que vai revelar a nossa fragilidade, mas vai resgatar em nós também a autoconfiança, a alegria, os sonhos, as metas. Então que nós possamos falar palavras boas, que nós possamos orar sempre ao Senhor e dizer assim, Senhor, se a gente está falando alguma coisa que não deve, então me ajude, peça perdão para Deus. Se você disse alguma palavra que não deveria ter dito para alguém, queridos, todos nós cometemos erros. Eu vou deixar bem claro para vocês aqui, eu sou um dos que comete erro. Quem muito fala, muito erra. Está na Bíblia. Talvez por isso que tem irmãos que não gostam de pregar, porque se eu for pregar, eu vou falar, depois eu vou ser cobrado. Então eu sei que quanto mais eu falar, o risco de errar vai ser maior também. Mas nós precisamos sempre buscar em Deus a consciência para saber a hora também de ir até o outro, pedir perdão, porque a comunicação errada tem destruído a igreja. As palavras ditas fora de tempo têm destruído os nossos bons relacionamentos. A gente tem um costume geral de criticar os outros e às vezes nós esquecemos que o maior culpado somos nós mesmos. Então a gente precisa reconhecer, Paulo fala assim, irmão, se o teu irmão estiver em falta, não conte para os outros, vai lá, ajuda o teu irmão, estenda a mão, mostre para ele. E Jesus falou assim, se o teu irmão pecar, mostre para ele o seu erro, mas faça isso em público. Não é não, irmã? Se o teu irmão pecar, faça isso em particular, no privado. Rede social não é lugar para lavar roupa. Falar para os outros, ouvido dos outros, também não é lavadora. Tem que falar para quem? Para o seu irmão. Faça isto em particular entre vocês dois. Então, queridos, a última palavra de Paulo, ele vai falar sobre a questão da conservação do mal e a disposição que devemos ter para perdoar. Paulo fala assim, irmãos, abandonem toda a amargura, ódio, raiva, gritarias, insultos e maldades. O que Paulo está ensinando aqui? Que a velha natureza, quando ela é ofendida, maltratada, ela reage desse jeito. A pessoa que ainda não está vivendo sob o domínio da natureza do Espírito, a pessoa que ainda não está vivendo essa nova vida, ela é uma pessoa amarga, ela é uma pessoa que cultiva ódio, raiva, grita, precisa gritar para prevalecer, insulta, tem um coração cheio de maldade. Vejam bem que a raiva é aquela coisa que às vezes dura muito pouco, né? Vamos dizer assim, às vezes a pessoa no trânsito,
você tem aquele surto de raiva quando alguém te fecha, mas em seguida passa, não é assim? Vai embora. Outro dia, eu estava indo, eu até dei risada, irmãos, porque você vê como que as pessoas andam tão raivosas, que eu estava indo numa rodovia aqui perto, né? Estava devagarzinho, devia estar uns 30 por hora. E um rapaz desses que fica colocando cone na rua, ele entrou no meio da rua e foi para o outro lado. Eu percebi que ele estava meio desatento. E aí eu diminuí para passar bem devagarzinho. Na hora que eu fui passando, ele não percebeu que tinha carro. E ele pulou na frente do meu carro. Aí eu dei uma paradinha e dei um sorriso. Eu não vou dizer o que ele falou para mim. O cara me xingou. Aí eu dei mais risada ainda. Eu falei, não é possível. Meu Deus do céu. Que mundo é esse? Eu estou sendo educado, gentil. Nesse momento você precisa... Sabe, porque o sentimento... O que é a raiva? A explosão. Pá! O cara me xingou, peraí, eu vou parar, vou falar com ele está errado. Não! Siga em paz o seu caminho, irmão. Então a raiva é aquelas explosões momentâneas que acontecem e você precisa romper ela antes que aquilo acabe contaminando o ambiente à sua volta. Agora a ira é uma coisa pior, porque a raiva pode gerar ira. E aí a pessoa pode conservar aquela raiva e falar, na volta eu pego. Nós precisamos eliminar a raiva para não sentir ira. O grito é a reação do homem irritado que deseja que todos ouçam a sua queixa. A pessoa está irritada com alguma situação e ela quer que todo mundo ouça. Paulo fala, irmão, vamos parar de gritaria. Né? O seu lar tem que ser um lar de bênção, irmãos. Você passar na frente da casa de um crente e ouvir aqueles impropérios, aquela gritaria, né? Aquelas ofensas, isso não é de Deus. Nós precisamos ser luz. Então vejam que a gritaria é um estado de irritação. Os insultos e a maldade é usado para ofender tanto Deus quanto os homens. Ou seja, quando a pessoa não consegue vencer no discurso, na persuasão, o que ela faz? Então ela começa a insultar, ofender, porque quer prevalecer. Agora a nova natureza é diferente. Olha o que Paulo fala. A pessoa que vive uma vida em Cristo, ela tem um coração sensível, é compassivo, tem um coração terno e perdoador. Porque essas pessoas sabem a importância do perdão para manter bons relacionamentos. Quantas pessoas que em algum momento da vida podem te ofender, mas se você for uma mulher de Deus, um homem de Deus, e manter a paz, a calma no teu coração, vai chegar um momento que essas pessoas vão restaurar o relacionamento, porque você teve equilíbrio. Perdoar requer humildade. E o inimigo do perdão é o orgulho. Queridos, o poder do perdão, não vou falar sobre perdão hoje de uma forma assim mais, como que eu posso dizer, não vou falar muito sobre o perdão, porque o tempo está passando. Mas o perdão tem um poder extraordinário. Alguém pode achar que a vingança é melhor. Alguém pode achar que o orgulho é melhor. Mas nada é maior do que o perdão, sabe? Você poder olhar para alguém como Jesus olhou para aquelas pessoas quando estavam na cruz, e eles diziam, se você é o Cristo, o Filho de Deus, desce daí agora, né? E ele fez o quê? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então o cristão precisa entender o significado do perdão, para que ele possa perdoar. Por fim, queridos, ser cristão é desejar diariamente que as nossas vestes espirituais sejam substituídas. Eu comecei esta palavra dizendo que todos nós somos imperfeitos aos olhos de outros e aos olhos de Deus. Podemos nos parecer perfeitos, mas quando estamos diante de Deus, nos sentimos pecadores, e muitas vezes também aos olhos dos outros. Então nós precisamos nos despojar todos os dias da nossa velha natureza, para que Cristo possa brilhar na nossa vida. E tem uma passagem lá na Bíblia, em Zacarias capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5, que nos mostra que Deus tem interesse em trocar as nossas vestes manchadas.
Deus não quer que você guarde no teu coração nada da velha natureza. E Ele tem interesse de te libertar, de te restaurar e tirar de você tudo aquilo que remete ao passado. Olha o que diz a Bíblia, o Zacarias, ele teve uma visão. E nesta visão, ele vê o sacerdote Josué, o sumo sacerdote Josué, que estava parado em pé, em frente o anjo do Senhor. E à direita de Josué, quem é que estava? Satanás. Então Josué está parado aqui diante do anjo do Senhor e do lado dele, Satanás, que estava pronto para acusá-lo. Você sabia que o diabo, irmão, está o tempo todo à sua volta e ao seu derredor para te acusar de alguma coisa? Então o sumo sacerdote está diante do anjo do Senhor, mas o diabo está ali tentando acusar. E qual era a acusação? Que as vestes do sumo sacerdote estavam manchadas. Então o diabo ele começa a acusar e começa a dizer: como pode o sumo sacerdote ter vestes manchadas? Mas o anjo do Senhor então diz para Satanás: esse homem é como um tição tirado do fogo. E no mesmo momento, ele então ordena a outro anjo que tire as vestes sujas de Josué e coloque novas vestes brancas e resplandecentes. Queridos, o diabo, ele pode te acusar, mas ele não tem poder sobre você se você aceitar de graça o presente que Deus hoje te dá. Ele nos perdoa e nos dá uma nova vida. Que as palavras de Paulo sejam sempre uma realidade na nossa vida. Lá em Filipenses 4, 6 e 7. Paulo fala assim: em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. Geralmente, quando a gente lê essa passagem, a gente pensa em coisas materiais que nós precisamos. Mas às vezes o que nós mais precisamos, na verdade, é de uma reconciliação com Deus. O que nós mais precisamos é ter as nossas vestes purificadas. O que nós mais precisamos é trazer alegria ao Espírito Santo, ao invés de entristecê-lo com as nossas palavras e com as nossas ações. Então Paulo diz assim: em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E no versículo 7 ele diz assim: que Deus guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe as nossas vidas e que nós possamos cada dia mais continuarmos sempre firmes na presença do Senhor. Se você recebe esta palavra da parte de Deus sobre a tua vida, se coloque em pé. Eu quero orar contigo neste momento. Talvez você vai dizer assim: pastor, de todos esses males ou esses pecados que você apresentou que entristece o Espírito Santo, eu não me enquadro em nenhum deles. Parabéns. Mas independente de você enquadrar-se, não, lembre-se do que eu disse. Paulo está dando alguns exemplos, porque existem muitos outros pecados e males que podem entristecer o Espírito de Deus em nossa vida. E a nossa função, o nosso papel, não é causar tristeza naquele que nos ama, mas é trazer alegria ao Senhor pela nossa vida. Que nós possamos alegrar o Espírito do Senhor nesta noite, amém?